Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos tratar dos fatos históricos que eu considero dos mais importantes, principalmente pela esperança que gerou no povo brasileiro, que diz respeito à direta já e à Constituição de 1988. Então vamos lá. Em fevereiro de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, apresentou ao Congresso uma emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente. Depois disso, inúmeras manifestações populares foram organizadas no país pela aprovação da emenda, campanha que logo recebeu o nome de Direta Já. Temos que lembrar que já fazia quase 20 anos que não havia, aliás, mais de 20 anos, que não havia eleições diretas para presidente da República. Então, o anseio popular para poder voltar à democracia plena e poder escolher o chefe de Estado era muito grande. Próximo. Mas, mesmo com toda a mobilização popular, a emenda constitucional foi derrotada na Câmara Federal. Dessa forma, o próximo presidente da República seria escolhido mais uma vez pelo Colégio Eleitoral, que era o grupo de parlamentares. Tancredo Neves recebeu 480 votos e foi eleito presidente. Projeto Araribá História, Unidade 8, tema 4. Mesmo não sendo uma eleição direta, havia uma expectativa e uma esperança muito grande no governo de Tancredo Neves, porque era o primeiro civil a ocupar a presidência depois de muito tempo. Então havia muita esperança de que ele pudesse modificar o Brasil e estabelecer futuramente o processo de eleição direta. Próximo. Mas, infelizmente, Tancredo Neves não assumiu o governo. Na véspera da posse, o presidente eleito adoeceu e foi internado. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente eleito José Sarney. A população acompanhou com grande expectativa a recuperação da saúde de Tancredo, o que não ocorreu. E a notícia de sua morte em 21 de abril de 1985 abalou o país. Foi uma grande comoção na época, porque, como eu disse antes, havia muita esperança depositada no governo do Tancredo Neves. Mas, como ele faleceu, veio José Sarney, que era o vice-presidente da chapa, a assumir o governo. Sarney assumiu a presidência tomando medidas para conter o aumento dos preços e retomar a ordem democrática do país. As principais medidas foram a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a execução de um plano econômico para controlar a inflação, que foi o Plano Cruzado. Nós não vamos aqui detalhar como que foi o governo de José Sarney. Vamos focar mais na questão da Assembleia Nacional Constituinte, que de fato foi criada em 1987, ela foi eleita, e em 1988, após muito tempo de debate, foi aprovada a nossa Constituição, que aliás está vigente até o momento, e é a chamada Constituição Cidadã, porque ela rompeu de vez com o ciclo de restrição de direitos, estabeleceu uma gama gigantesca de direitos, restabeleceu a eleição direta para a presidência e uma série de outros avanços que a gente vai comentar alguns aqui nessa instrução. Eu coloquei do artigo 1º ao artigo 3º, que são os princípios fundamentais, que é a respeito desses princípios fundamentais que nós vamos trabalhar depois na oração. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. E o parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, né? Então fortaleceu a questão da participação popular na escolha do poder, além desses outros princípios aí. O artigo 2º, poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário. Ou seja, estabeleceu papéis diferentes para cada um desses poderes, sem que um tenha mais autoridade do que o outro. São funções diferentes, complementares, harmônicas e independentes. Ou seja, democracia plena, em tese. Artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse aqui é o mais importante que a gente vai trabalhar com isso. Objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então são objetivos grandiosos, né, que até hoje nós estamos tentando colocar em prática e nós vamos trabalhar muito para que isso possa acontecer.
E aqui o discurso do senador Ulisses Guimarães, que foi o presidente do Congresso Nacional na época. Eu coloquei só trechos do discurso, mas apesar desse trecho não ser muito grande, já vai dar uma ideia do que era a esperança que essa nova Constituição trazia para o povo brasileiro na época. Declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito, mudar para vencer. Muda, Brasil. Então foi o discurso que ele promoveu lá. É emocionante. Quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo, é só jogar no YouTube que aparece, né? É muito emocionante mesmo a gente assistir esse momento e ver a importância, né, dessa Constituição nova, que ela foi um divisor de águas na sociedade brasileira. E o Chico comentou, né, como sempre, o nosso Chico está opinando sobre os fatos importantes do Brasil, né? Ele disse: formulamos votos para que essa Constituição seja realmente um instrumento de paz e felicidade para todos os brasileiros, com os nossos agradecimentos àqueles que a formularam e que a criaram. Disponível nesse link do YouTube, essa fala do Chico Xavier aí. Próximo. Esse então vai ser o foco da oração. Inserir no campo do Brasil essas vibrações de paz, esperança e disposição para que se concretizem todos os objetivos fundamentais, que são esses aqui do artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós vamos tentar fazer com que esse artigo da Constituição saia do papel e se concretize na realidade, começando através de nossas orações e de nossas condutas também. E gradativamente isso aí vai acabar virando realidade. Às 11 horas nós começaremos. Até mais.